Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso Pega Lição. Estamos chegando na 11ª lição. Esse trimestre é diferente, em vez de 13 são 12, o que significa que a de hoje é o nosso penúltimo encontro dessa temporada e eu te agradeço por você estar aqui com a gente em mais um episódio. Antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui, você já sabe, todo sábado à tarde o nosso encontro é aqui e a nossa proposta é revolucionar a sua vida através da comunhão. E todas as semanas eu recebo um pastor com um time de jovens muito especial e hoje eu estou trazendo, ele veio voando, literalmente voando, lá do distrito do Jardim Aeroporto, meu querido amigo pastor Eliezer. Seja bem-vindo, pastor Eliezer. Tudo bem, pastor Gabriel? Um prazer estarmos aqui nesse podcast. O aeroporto sempre decolando. Um abraço aí para a galera aí do Jardim Aeroporto, nosso querido distrito. É uma alegria estarmos aqui com essa turma aqui fenomenal para a gente dividir a lição e entender a mensagem de Deus para a nossa vida. Amém. Obrigado, pastor Eliezer, por você estar junto com a gente. E apresenta para a galera de casa quem está contigo aqui, por favor. Pastor, aqui um casal aqui, olha, nota 1000, viu? Que é o Matheus, a Tainara. São casados recentes, viu, pastor? Ah, é? Casados que legal. recentes. Parabéns, casal. 5 mesinhos. 5 meses, olha só que legal. Parabéns. Aí, lua de mel ainda, então olha aí. Mas o Matheus aqui, diretor de desbravadores do nosso distrito, né? Líder jovem, junto com a sua digníssima, né? Eles fazem um excelente trabalho lá junto aos jovens lá do nosso distrito. Que bacana, que bom, vocês trabalham com jovens lá no distrito de vocês, né? E eu tô vendo ali pela camisa do Matheus já que ser desbravador é top. Vou mandar até um abraço pro meu amigo, meu pastor lá de desbravadores, pastor Hélio Bocchini. Pastor Hélio, abraço aí, tem que mandar um abraço pro chefe, né? Tem que mandar um abraço pro chefe, exatamente, gente boa. E que bom, meninos, que vocês estão aqui com a gente, casados há 5 meses, parabéns aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, aí, amém. Na caminhada cristã do casamento. Casamento é uma bênção de Deus, né? Amém. Nesse episódio eu ainda não mandei, então vou mandar nesse pra eu ganhar pontos. Um abraço pra minha esposa, tá em casa. Beijão pra minha esposa. Tá em casa, ganhei pontos agora, né? Agora ganhei pontos aqui, né? Agora o podcast pode começar. Agora pode começar o estudo da lição, né? Mas, gente, você que tá em casa, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá numa semana muito especial. Está chegando o Dia Mundial do Jovem Adventista e você se prepara. Essa semana agora é a semana da Ação Jovem. Sabe o que é a Ação Jovem aqui na PAC? Nós vamos sair para visitar os jovens que estão afastados. Então, você que está aqui, que está assistindo o podcast agora, já se programa. A ação é você listar quantos jovens estão afastados da igreja, junta com a tua equipe de jovens, vai lá, visita, faz serenata, leva pizza, leva doce, leva bolo, faz o que for, mas traz ele de volta para casa. Lembra que ser jovem é ser um missionário com mais tempo de vida. Então você é um jovem que tem força para ir lá buscar aqueles que estão fora e trazê-los de volta para os braços de Deus, tá bom? Mas antes da gente começar agora, então, começando a nosso estudo da lição, vamos começar com uma oração. Vou pedir aqui ao nosso capitão de bordo aqui, pastor Eliezer, ora pra gente, por favor. Vamos orar, pastor. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos agora para recapitular essa lição tão importante para a nossa vida. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, com todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, abrindo a nossa mente, o nosso coração, e que essas lições aqui tiradas possam realmente alicerçar a nossa vida na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoa cada jovem, cada um de nós aqui, nos dê a sabedoria do alto nesse instante e nos conduza ao que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Muito bem, meninos, estamos aqui, Ananias e Safira, né? E aí vocês veem aqui a historinha do menininho, né? Tome 2 moedas para você, meu filho e tal. E aí, o que vocês sentiram? Né, a impressão, qual foi a primeira impressão com essa tirinha aqui? A moeda de Deus caiu no bueiro. Tinha 2 moedas, caiu uma, mas foi a de Deus que caiu, né? Parece que sempre é de Deus, sempre, né? Sempre é de Deus que cai, né? Qual foi a impressão de vocês com essa tirinha aí, pessoal? A primeira vez que eu olhei essa tirinha, eu tive a mesma reação do pastor agora, né? Sempre é de Deus que é a primeira a se perder, né? É incrível. Sempre é de Deus que vai pro ralo primeiro, né? E a mãe dele deixa claro que uma é dele e uma é de Deus, mas não deixa claro qual que é a moeda, né? Qual que é de Deus e qual que é a dele.
Então, também um tapa na cara pra gente, né? Porque às vezes a gente deixa tanto Deus de lado e o primeiro, às vezes, na minha vida, quem perde é Deus. Só que a gente tem que fazer diferente, né? Primeiro, quem perde é a gente e se a gente estiver do lado de Deus, a gente sempre vai ganhar. Então, essa tirinha aí vem mostrando bastante da lição aí pra frente, né? Exatamente, né? E vocês aí, o que vocês sentiram? Qual foi a impressão de vocês, pessoal? A primeira impressão é de que ali ele tá garantindo dele primeiro, né? E deixando o de Deus ali de lado. E muitas vezes é o que a gente acaba fazendo, né? A gente quer garantir os nossos bens, que na verdade são de Deus. Em vez de deixar ali para Deus primeiramente, a gente quer deixar para nós, né? E reflete aqui, né, pastora, a natureza humana, né? Nós somos assim. Muitas vezes nós somos egoístas, né? E temos essa tendência de colocar o que é nosso em primeiro lugar, ao invés de colocar a vontade de Deus, né? Então, é aquela tirinha que vem, como o Mateus disse, para nos raciocinar, para dar uma balançada, né? Aí, né? Exatamente. Dá uma chacoalhada. Dá uma chacoalhada. E a gente já vê que a tirinha bate de encontro com a história que já vem no primeiro dia da lição ali. Pastor jovem, adventista ali e tal, voltando para casa, tinha um acordo com a esposa de não assistir nada ali nas horas do sábado. Na verdade, vou até deixar uma dica para você que tá em casa, hora de sábado não é para você assistir nada que te afasta do céu. Isso significa na sua televisão, mas também significa no seu celular, Instagram, Facebook, rede social. Se tá te tirando da tua comunhão, se não tá te edificando, amigão, corta. Abre o deixa podcast, de lado. né, pastor? Procura o podcast, é isso aí. Assista nosso podcast. Procura o podcast, procura um negócio que vai te edificar, né, pastor Eliezer? Exatamente. E ele percebeu que ele tava numa encruzilhada. Eu vou passar pelos canais aqui, até eu chegar no canal que eu quero, ou eu nem assisto, né? Alguns poderiam dizer assim, não, eu vou aqui só dar uma passadinha, vou aproveitar aqui o caminho, né? E aí vou aproveitando uma coisinha ou outra daqui, né? Mas a realidade é que agora a gente pega essa história e aplica na nossa vida. Muitas vezes nós estamos nas encruzilhadas da vida. Estamos ou não estamos? É isso aí. Né? Quer falar, pastor? Vamos falar, né? Pode falar primeiro. Esse grupo tá animado. Tô gostando aqui. Esse grupo tá bom. Esse grupo tá aqui, bom. pastor, a gente tá meio quietinho, porque todo mundo fala. Todo mundo fala muito. Maravilha. Eu gosto entendeu? quando todo mundo fala, que eu falo mesmo. Entendeu? Eu só vou jogando as pimentinhas aqui que o pessoal já conhece, vocês vão aí mandando bala. É isso aí, pastor. E aqui o que eu percebo aqui nessa parte são as pequenas concessões que a gente faz, né? Sem perceber, a gente vai racionalizando, né? Isso aqui não tem problema, isso aqui não tem importância, né? É como diz os jovens, né? Nada a ver, né? Isso não tem nada a ver, né? Nada a ver, né? Passar aqui fala da televisão, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um celular na nossa mão, né? Exatamente. A juventude hoje aqui que nós estamos falando, né? A galera não vai ligar a televisão, talvez. Sim. Mas e esse negocinho que é só um clique? Exatamente. Que nem desliga mais, né? Tá sempre ligado. Sempre ligado. Sempre ligado. E aqui a lição, ela até uma frase que está bem marcada aqui, né? A falta de integridade acabaria se espalhando para outras áreas da sua vida. Então, como o pastor falou, não tem nada a ver, uma coisinha pequena. Mas esse é o perigo, né? São nas coisas pequenas que vão abrindo portas para coisas maiores. Então, mostra aqui na história que ele tinha consciência, né, de que era uma pequena atitude que podia estar abrindo espaço para mais erros, digamos assim, que viriam após. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção, né? E eu acho que a gente tem a tendência de errar no pequeno mesmo, né? Porque no grande, quando é um erro grande, você vai pensar 2, 3 vezes, será que eu vou fazer isso? Então, igual o pastor falou, você vai dando brecha para Satanás, ele não precisa de uma brecha grande. Ele precisa de uma brechinha pequenininha, para ele entrar na sua vida lentamente, e daqui a pouco você já não tá fazendo mais diferença nada na sua vida. Às vezes você deixou de guardar o sábado, daqui a pouco você está deixando de fazer outra coisa, e aí entra na cabeça do jovem um negócio que, quando eu converso com alguns jovens, fala muito, mas eu já estou fazendo isso, então uma coisa a mais, uma a menos não vai fazer diferença. Então a gente tentar se fortalecer nessas coisas pequenas, para quando chegar grande a gente já tá brabo no negócio, né? Falei, as coisas pequenas eu já conquistei as pequenas, então para grande vamos embora, tamo junto, eu e Deus, e é isso aí. E lembrando as palavras de Jesus, né, pastor? Quando ele diz assim, né, quando ele voltar, ele vai falar assim, foste fiel no pouco. Sim. Sobre o muito
te colocarei. te colocarei. Então, às vezes a gente, né, quer se ater às coisas grandes, mas as pequenas que ninguém vê. Aqui, no exemplo da lição, diz que ele estava sozinho. Sim. Né? Então, ou seja, ele poderia abrir uma concessão, talvez, Sim. né? Então, é aquilo, a gente, como já foi dito, a gente ser fiel nas pequeninas coisas. São essas que vão mostrar se, na hora da prova, realmente, não vão continuar sendo fiel nas grandes coisas, né? E aí já traz puxa para uma outra reflexão, né? Ele estava sozinho, entre aspas. Sim. Então, às vezes, a gente, quando não tem um público, não tem pessoas assistindo, a gente acha que está só. Mas, na verdade, a gente tem que ter a mentalidade de que Deus sempre está com a gente. Então, ele está vendo as nossas atitudes e ele que vê as nossas atitudes conhece o nosso coração, né? Que é mais profundo ainda. Então, às vezes, a gente quer se preocupar com quem está do lado, mas, na verdade, Deus está ali vendo todas as coisas, nossos sentimentos, pensamentos, e é isso que a gente precisa se preocupar, na verdade. Quando você busca essa introdução, né, vem trazendo muito da história de Ananias e Safira ali, porque agora que a gente vai avançar mais a lição, o plano foi arquitetado entre os dois. Ninguém da sociedade estava vendo aquilo, só que eles esqueceram o mais importante, que era Deus, né? Exatamente. Então, às vezes eles estavam ali num quarto de hotel sozinhos e achando que a sociedade não ia ver aquele erro, mas quem era o mais importante na história de tudo, ele estava ali presente, né? Exatamente. E vocês foram colocando aí, eu fui parando aqui para pensar, né? Fibra espiritual, vida espiritual não se constrói da noite pro dia. Sim, Tem gente que acha que vida espiritual se constrói assim, escutei um bom sermão, pronto, tô pronto, vou passar a semana toda. Não, a vida espiritual se constrói todos os dias, né? E a fibra espiritual, para eu resistir, é aquilo, eu me apego a Cristo, para eu resistir a pequenas coisas ou a grandes coisas, começa com o mínimo, né? Com as pequenas coisas, né? E eu não vou cedendo às pequenas coisas, não pela minha força, mas pela força de Cristo, para eu ir vencendo. Só que agora tem pessoas, por outro lado, que planejam algumas coisas, né? A lição traz um termo interessante, roubo planejado ali, né? Pesado, né? Que é aquele negócio que assim, eu quero fazer o que é certo, ou pelo menos eu quero aparentar fazer o que é certo, mas vou tirar uma vantagem da situação. E tem gente que é assim, não é? Sim. Quando a gente olha aqui em Atos, a gente encontra isso, né? O título da lição é Ananias e Safira, e a gente já vai encontrar isso. O que aconteceu com Ananias e Safira, gente? Eles realmente planejaram um roubo? Foi um roubo planejado? O que houve aí na situação? Aí, pastor, comentar aqui da gravidade, né, da situação. Porque é um texto muito forte, né? É uma experiência muito forte contada na Bíblia ali, em que a igreja cristã primitiva vivia um momento que o Espírito Santo estava atuando na sua plenitude. Né, na sua plenitude, porque às vezes a gente vai avançar e vai comentar sobre isso, mas a gravidade do juízo de Deus, né, em eles terem premeditado essa desonestidade, né, de não dar aquilo que eles haviam prometido, né, e mentido, né, vamos dizer, na cara dura, né? Sim. Ali como se Deus não estivesse vendo, né? E ali Deus executa o juízo no mesmo instante, né? Tanto sobre ele quanto sobre ela também, né? Então a gente vê aqui a gravidade das vezes a gente premeditar algo. Porque uma coisa é a gente fazer algo errado sem querer, vamos dizer assim, sem ter a intenção. Né? Vamos citar aqui só como exemplo o caso dos discípulos e de Judas. Né? Todos abandonaram Jesus, né? E Pedro negou Jesus, inclusive blasfemou ali. Mas quando tomaram a ceia, um pouquinho antes desse episódio, Jesus disse que somente um ali, dentre eles, era o filho do diabo. Somente um tinha assim, uma intenção espúria no coração. Então, qual que era a diferença? Era que Judas já tinha algo premeditado, já era a intenção dele fazer algo errado. E os outros fizeram errado também, só que eles não tinham intenção. O coração deles foi por causa da fraqueza do coração, Jesus disse, que eles negaram, abandonaram Jesus, enfim, tiveram também um episódio vergonhoso na vida deles, mas não tinha sido premeditado. Então, esse é o grande problema, o grande mal. Quando a gente premedita algo no coração, já planeja fazer o mal,
E isso é um pecado grandioso diante de Deus e que a gente tem que tomar muito cuidado para não pecarmos contra o Espírito Santo, como Ananias e Safira fizeram. E o mais interessante também, quando a gente vem nesse tema aí do roubo planejado, né? Um trechinho da lição diz que eles ficaram impressionados com o que o Espírito Santo estava fazendo. E eles viram e eles estavam vivendo aquilo profundamente. Então foi um encontro com o Espírito Santo surreal. Foi um negócio ali de, ter o Espírito Santo muito forte na vida deles. E o Espírito Santo tomou o coração deles de tal maneira que eles saíam por aí pregando para quem tivesse na frente. Então, quando vem esse negócio, esse planejamento aí de um roubo, né? Foi um negócio muito pesado porque o Espírito Santo estava atuando muito forte no coração deles. E aí eles tinham muita chance de arrependimento, né? Mas mesmo assim, vendo milagres, vendo o que o Espírito Santo estava fazendo na época deles, vendo tudo que Jesus fez e os milagres que estavam acontecendo, mesmo assim, eles tiveram ainda o desejo, eles tiveram uma abertura, né? A gente falou aqui antes, eles deram uma brechinha. E aí Satanás foi e trabalhou o egoísmo no coração deles. Satanás foi trabalhando esse negócio de dinheiro. Você vai passar necessidade, talvez você passe necessidade se você doar tudo que você vender. Deus não tinha pedido nada a eles. Você vende suas terras... Vendeu, tá tudo certo, devolve o seu dízimo e tá tranquilo. Deus não tinha pedido nada extraordinário, só que pelo agir do Espírito Santo eles tiveram um desejo no coração de doar tudo aquilo. E aí depois Satanás foi trabalhando, achou uma brechinha no coração deles ali. Olha, aqui tem um pouquinho de egoísmo, então o que eu vou fazer? Vou trabalhar aqui com eles e vou tentar eles no egoísmo, para que quando chegar a decisão de doar tudo pro templo do tesouro ou não, eles vão pecar nisso daí, vão cair. Então, a gente viu a história do pastor aqui no começo, né? E aí o jovem tem que prestar atenção. Às vezes são pequenas brechas que vão abrir no seu coração que Satanás vai te derrubar. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes pode ser uma influência até de um esposo ou de uma esposa, uma má influência. Pode ser uma má influência de um amigo, de uma companhia. Então a gente está ligado 100% a Deus e deixar o coração aberto para o Espírito Santo trabalhar, para a gente não dar brecha para o inimigo, porque ele vai usar pessoas para nos derrubar também. Isso aí. Muito bem colocado aí. A gente percebe o seguinte, né? Como vocês falaram aí, que você falou da questão das oportunidades. O Espírito estava trabalhando sobre eles. Sim. O que significa que eles foram ali advertidos, chamados a um arrependimento, chamados a uma mudança de vida, mas eles acabaram não adotando essa mudança, não quiseram, né? E é curioso quando a gente olha para a história, eles estavam ali tocados pelo Espírito, propuseram vender o terreno, entregar o valor para a obra, né? Como estava acontecendo com todo mundo ali. E aí, quando chegou o valor na mão, foi que eles acordaram para... O negócio mudou de história, né? Olha, não, a gente vai doar tudo aqui. Quando chegou aquele dinheirão na mão, eles olharam assim, calma aí. Acho que hoje em dia a gente tem muitos Ananias e Safiras por aí, não tem? Sim. Com certeza, que faz aqueles pactos com Deus, fala assim, não, Senhor, vou ser diferente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois, não cumpre nada com Deus. Isso pode ocorrer hoje também? Ocorre por aí? Eu vou comentar... eu só quero voltar um pouquinho na pergunta anterior, pastor. Sim. Só para comentar uma coisa que a gente veio até conversando no carro, né? Ananias e Safira, eles doaram ali de um jeito mentiroso, né? Para manter a reputação. Então, para sair bonito para a galera, né? Então, às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas também para a gente sair bonito na galera, só que a gente está todo errado. Então, não adianta você sair bonito para a galera... no rolê dos jovens ali, sair de bonitão, só que sua vida tá toda errada com Deus. Então, primeiro, que eu converso muito com meus jovens também, né? Primeiro a intimidade com Deus, depois é a galera. Às vezes a galera não vai te levar para o céu. Quem vai te buscar sempre no buraco é Deus, é o Espírito Santo que vai trabalhar na sua vida. E aí, entrando na pergunta que o pastor fez... Eu acho que o importante para a gente hoje é a gente ter uma identidade.
quando a gente assume uma identidade de verdade, pode vir qualquer BO na nossa mão, qualquer coisa que a gente precise resolver ou que a gente tenha que encarar. O pastor mandar a gente montar ação de manhã lá na chácara. É isso aí. Mas sabe por quê? Porque a gente assume a identidade. Eu sou de Jesus Cristo. Eu sou um jovem que eu vou trabalhar para a missão. Então não importa o BO que vir, o tanto de grana que vier na minha mão. Se eu fiz um pacto com Deus, que essa vai ser minha vida. Se eu fiz um pacto com Deus, ó Deus, a partir de hoje eu vou trabalhar para você, independente o lugar, independente a hora, independente o que eu tenha que fazer, você assume essa identidade, você e Deus. E na hora que vir o BO, você tem que bater no peito e falar, ó, tamo junto, Deus, vamos embora. Então, acho que faltou um pouco disso daí. Assumir essa identidade. Porque eles tinham acabado de sair ali do judaísmo, né? Estavam entrando para ser os novos cristãos que a gente conhece hoje. Então, eles estavam sofrendo perseguição. Mas aí faltou, acho que isso, identidade. Eu sou cristão mesmo e é isso e pronto, acabou. Se eu precisar doar tudo, eu vou doar tudo. Se eu precisar trabalhar com qualquer coisa, eu vou trabalhar. Porque eu fiz um pacto com Deus e esse pacto é sério. E agora eu vou pegar o que você está falando aí, que você falou aí, Matheus. Interessante, né? O pacto é sério. Mas agora eu vou levar para outra esfera. Lição dessa semana, pastor, é lição de fidelidade. Sim. Né? Então a gente está falando sobre fidelidade, na verdade, o trimestre inteiro. Né? Ananias e Safira planejaram um roubo diante de uma oferta que ofereceram. Algo que eles quiseram entregar. Deus não havia pedido. Não pediu nada. Não, eles quiseram entregar. Entretanto, a gente encontra na Bíblia, a gente viu durante todo o trimestre até aqui, a questão das nossas responsabilidades com relação ao dízimo do Senhor. Sim. Quando eu tenho consciência do dízimo e eu não devolvo o meu dízimo, eu estou fazendo um roubo planejado e consciente? E aí, galera? Com certeza. Quer comentar? Pode comentar, Tainá. Vamos deixar a Tainá falar. Eu ia comentar mesmo, porque o pastor tinha falado, né, que tem muitas Ananias e Safiras por aí hoje. E a gente tem que tomar cuidado para não ser um deles, né? Porque é exatamente isso, questão de fidelidade, do dízimo. Então, nas pequenas coisas. Então, pode ser que não comece com o dízimo, pode ser que seja uma outra atitude, ou que comece no dízimo. Mas é um roubo planejado, porque Deus pede os 10%, né? E pode ser sobre um pacto que a gente faz, uma oferta, mas se foi um compromisso firmado com Deus, e a partir do momento que a gente firmou, a gente precisa cumprir, né? Se a gente não cumpre, a gente está roubando a Deus. E é um roubo planejado, porque é algo que a gente tem consciência do que a gente está fazendo, né? Ananias e Safira tinham consciência do que eles estavam fazendo, tinham consciência que aquilo era um roubo contra Deus e mesmo assim fizeram. Então, a mesma coisa a gente faz quando a gente promete devolver o dízimo, a gente promete devolver ali uma oferta, um pacto e não faz, né? É a mesma atitude talvez uma dimensão diferente, uma forma diferente, né? Um contexto diferente, mas é a mesma atitude ali. E é interessante, né, pastor, como que o inimigo é astuto, né? Porque ele vai endurecendo o coração. Aquilo que a gente está comentando desde o começo, de você abrir essas concessões, e daqui a pouco você está roubando descaradamente a Deus e dizendo que não tem problema. E o que as pessoas... Como é que as pessoas justificam quando elas estão nesse tipo de pecado? Elas falam assim, mas todo mundo faz isso. Sim. O fulano também não devolve. Ou eu conheço outro que não fez. Ou outro que fez errado também. Sim. Então parece que você apontar o pecado do outro vai justificar o seu, né? Sim. Então, assim, a gente vai caindo numa cilada, numa armadilha, que aquilo que era santo, aquilo que era sagrado, né, que Deus disse que era santo, que era sagrado, já não é mais, né? A gente está falando dos dízimos, das ofertas, mas isso em todas as áreas, na sexualidade também. Sim. Né? Então, isso aqui hoje em dia não tem mais problema. Para que reservar, né, sexualidade para o casamento? Sim. Isso eu aqui... posso quebrar esse detalhezinho, Deus não se importa mais. Né? Todo mundo não faz isso. Não é assim que o mundo vive hoje. Não é normal. Então aí você acaba perdendo. Olha, o inimigo leva a gente a caminhos que no final são caminhos vergonhosos e de destruição. Aqui a lição de Ananias e Safira, na verdade, é um grande alerta para nós. É um grande alerta, porque naquele momento, né, a gente vai falar sobre isso, Deus ele executa o juízo na hora. Mas hoje, não é porque Deus não faz isso
que isso é menos grave, porque isso vai acontecer quando Jesus voltar. Sim. Todos vão enfrentar o juízo. Então não é porque hoje você, eu não devolvi hoje, não caí duro ali na hora, né? Eu não morri ali na hora, eu né, pequei ali e não recebi a punição imediata. As pessoas têm a tendência de achar que vai passar impune. Sim. Parece que aquilo é permitido. Que Deus não tá olhando, que Deus aí tá fazendo vista grossa. Sim. E não é Passando assim. um pano. Essa é a expressão, Sim. né? É a expressão, passar um pano. Mateus tá aqui pra contextualizar, né, Mateus? Passando um Deus pano, não né? passa pano, né? Vamos... Agora, galera, é o seguinte. Ananias e Safira morreram. Algumas pessoas leem essa história e acham a punição um tanto quanto severa, né? Porque existiam pecadores naquele tempo, existiam pessoas que faziam coisas erradas. E eles só até traz um ponto interessante. A igreja primitiva tinha uma função especial que era o começo da história da igreja. Sim. Começo do evangelho. E foi uma das primeiras manifestações do Espírito Santo. Então, Ananias e Safira, descumprindo, estariam desmoralizando a igreja diante de toda a sua missão. Sim. E o Espírito Santo, ele vai lá e realiza a punição, né? Eu gosto de pensar não punição, vou colocar como uma outra palavra, a consequência dos atos de Ananias e Safira, né? Hoje essas consequências ainda acontecem com aqueles que não são fiéis? E aí? Eita. O pessoal me conhece pelas minhas pimentinhas, entendeu? Eu queria saber, hoje existe essas consequências, e já vou puxando um pouquinho mais. Se elas existem ou se elas não existem, isso torna Deus arbitrário ou liberal? E aí, galera? Vocês gostam de falar? Eu trouxe pra vocês aí as inquietações. Agora é a hora. Pastor, eu vou começar e pode falar, Tata, pode falar. O pastor complementa a gente aí, né? Vamos lá. Não, eu ia só dizer que eu acredito que a consequência exista, tanto quanto naquela época. É porque nessa história, né, Deus executa o juízo ali imediatamente, né? Acontece ali. E aqui a gente vive e parece que não está acontecendo, mas a gente sabe que está acontecendo, né, de uma outra forma, e que a consequência do pecado é a morte, ou seja, o nosso pecado, os nossos atos, nossas atitudes têm uma consequência, né, que vai gerar um resultado. Mas a gente sabe que vai acontecer agora, quando Jesus voltar, então vai ser em um outro momento, mas não quer dizer que nada esteja acontecendo agora, né? A gente tem que tomar cuidado. Quando eu li a primeira vez, né, essa história, você lê e você fica assim, nossa, mas eu não acredito num Deus de misericórdia, eu não sigo num Deus de... Isso, cadê a misericórdia agora? Porque o cara chegou lá e já caiu duro. Vou resolver. Exatamente. Aí chega a esposa dele pra trocar uma ideia com o Pedro, já morre também. O negócio foi... E aí você fica, que isso, né? E aí eu acho que é importante quando a gente vai estudar a Bíblia, né, e serve para qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente entender o contexto da história onde ela está se passando. Porque senão a gente pega alguns trechos e aí a Bíblia fica sem contexto ali, né? E o contexto deles ali é porque eles estavam vivendo um momento muito próximo com o Espírito Santo. Hoje a gente não consegue ter um momento tão próximo quanto eles tiveram naquela época. E o pior, quando eu fui ler, eu sempre gosto de algumas coisas, eu leio na Bíblia a mensagem, né, que tem uma linguagem melhor. Sim. E aí lá ele coloca no final assim, né, depois disso todos tiveram um profundo respeito a Deus. E aí no final diz assim, né, com Deus não se brinca. Então eu acho que ali foi, primeiro, você tá face a face ali com o Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando muito forte na sua vida. Então, quando você tem um erro desse, é gravíssimo, porque o Espírito Santo está muito próximo de você. Ele está trabalhando incansavelmente, trabalhando de uma forma que ninguém tinha visto ainda. E aí entra essa parte que o pastor Gabriel falou. Primeiro, desmoralizar a obra do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo deixa passar esse negócio, desmoraliza todo o trabalho que o Espírito Santo está fazendo. Feito, né? Exatamente. E outra coisa também, e aí eu vou bater na mesma tecla, né? Você dá abertura para outros membros daquela época que estavam
naquela religião com eles, começando o novo cristianismo, você dá abertura para erro de outras coisas. E aí, igual o pastor falou ali, né? Mas Ananias e Zafira não deram ali tudo que eles tinham combinado. E Deus passou um pano para eles. Agora eu vou fazer uma outra coisa, Deus vai ter que passar um pano para mim também. Então ali foi cortar pela raiz, né? Exatamente. Com Deus não se brinca. Então essa parte ficou muito, muito fixado na minha cabeça. Foi o Espírito Santo falando assim para a sociedade ali. Com Deus não se brinca. Se você fez um pacto com Deus, cumpra. Porque com Deus não se brinca. Só complementando, pastor, aqui, é interessante que isso que o Mateus está falando acontece hoje também, porque o que a gente faz influencia os outros. Sim. Quando a gente peca, as pessoas não entendem isso. Muitas vezes, quando a gente peca, o pecado não afeta só a nós. Ananias e Safira, eles não foram apenas culpados pela transgressão que estavam trazendo sobre si no seu relacionamento para com Deus, mas o que eles estavam fazendo afetaria toda a comunidade, extrair consequências para a comunidade. Aí, pastor, me permita, aqui entra o papel que as pessoas não entendem hoje da disciplina da igreja. Sim. O que é a disciplina da igreja? Por que às vezes você tem que disciplinar um jovem, até mesmo um adulto, uma pessoa? As pessoas acham que a gente está dizendo que aquela pessoa está salva ou está perdida, e não é isso. A disciplina, ela exerce o papel do quê? Um papel social, porque você desestimula os outros a seguirem aquele caminho. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer com a igreja? Se alguém faz uma coisa errada e aquilo ali... Você vai criando precedentes, né, para mais situações difíceis. E isso é comum hoje. Sim. Isso é comum porque hoje está cada vez mais difícil você lidar com a correção, com a repreensão. Ninguém quer pôr a mão, né? As pessoas vêm, mas não é minha responsabilidade, né? Sim. Deixa que o pastor resolve, né? Sim, exatamente. Deixa que o pastor resolve. Joga pra fazer. Sim. Mas alguém tem que fazer, claro, com amor, no espírito cristão, né? Mas olha o que Deus mostrou para nós. Então esse caso é um exemplo, pastor, de que Deus ele está no controle e, como já foi dito, a gente tem que levar as coisas de Deus a sério e não de qualquer maneira, porque nós vamos um dia ser cobrados por tudo isso. Eu só queria comentar mais uma coisa, pastor, que você falou sobre um Deus arbitrário, né? Sim. Quando você olha a história dos dois, parece que Deus foi arbitrário ali, né? Ele não deu nem chance. Mas o Espírito Santo vinha trabalhando no coração deles incansavelmente para eles mudarem de ideia. E aí, quando a esposa vai até Pedro e ele pergunta para ela de novo. E aí essa pergunta eu vejo como uma última chance de alcançar a misericórdia. Que ele pergunta, né? Todo esse valor que você deu foi o que vocês receberam de fato? Ela fala, foi. Ali era a voz do Espírito Santo para ela. Era a voz do Espírito Santo falando para ela assim, ó, você tem mais uma chance de se arrepender, porque o único jeito da misericórdia de Deus te alcançar é você se arrependendo dos seus pecados e confessando. Então, o preço pelo seu pecado, jovem que assiste agora a gente, ele já foi pago por alguém na cruz. Mas para a gente alcançar a misericórdia, esse pecado tem que ser confessado. Às vezes a gente fica acariciando pecados e não confessa. E aí depois a gente fala, mas Deus não foi misericordioso. Mas para a misericórdia de Deus te alcançar, você tem que confessar os pecados e tirar o peso desses pecados das suas costas e dar para Jesus. Porque Ele desceu aqui nessa terra e falou assim, ó, eu vim aqui para te salvar do pecado, eu vou morrer no seu lugar para carregar os seus pecados nas minhas costas. Não precisa ficar carregando esse peso incansável. Então, Deus foi arbitrário. O Espírito Santo deu todas as chances para ele. Até no último fôlego de vida da esposa dele, o Espírito Santo age de novo e fala assim, ó, aquele valor é todo, e ela acaba não confessando. Por isso que a misericórdia de Deus não consegue alcançar eles. E na Bíblia, Deus nunca executa um juízo sem antes ter dado oportunidade. Nunca. Então, todo juízo que a gente vê na Bíblia, a gente pode estudar todos os casos, Deus sempre deu alguma oportunidade. E as pessoas não aproveitaram
Então, não que Deus, longe de ser tirano, cruel, de modo algum. É interessante que às vezes eu acho que as pessoas elas interpretam da maneira equivocada o sentido do arbitrário, do tirano, do cruel, porque normalmente essas palavras são aplicadas a Deus quando Deus não faz o que eu quero. Sim. E não com relação a Deus cobrar o que ele já havia pedido. Que o caso de Ananias e Safira, Deus só estava esperando algo que eles propuseram e Deus falou assim, beleza, é um voto. Beleza. E eu queria ler uma passagem aqui com vocês, você que está em casa acompanha com a gente, o texto de Salmos 76, versículo 11. Salmos capítulo 76, versículo 11. Você vai encontrar aí na sua casa um texto muito interessante aí, que traz um conselho pra gente. Pastor, você repete aí pra gente de novo? Claro, Salmos 76, versículo 11. Alguém outro dia me comentou que com o meu sotaque carioca, às vezes o 6, o 3, fica difícil de entender. Sai meio chiado, mas não é meia microfone dúzia, não, meia viu, dúzia. galera? Salmo 7, meia dúzia, versículo 11, beleza? Acompanha comigo, você que está em casa. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los, que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Perceba que o salmista ele exorta agora a adoração e o cumprimento dos nossos acordos com Deus. O meu pai me falava o seguinte, filho, se não for para cumprir, nem faça. Exatamente. Deixa de lado, porque Deus, tudo que ele promete, ele cumpre. Sim. E agora, às vezes, nós prometemos e não cumprimos, que foi exatamente a falta de Ananias e Safira. E, pastor, o mais engraçado é que quando Deus promete e ele não cumpre, entre aspas, a gente acha que não cumpriu, a gente vai até Deus e cobra ele, e de um jeito bravo. Sim. E aí, quando a gente faz um voto com Deus e não cumpre, Deus não pode vir cobrar a gente. Não, exatamente. Aí Deus é mal, né? Exatamente. Aí Deus é mal. A gente tem que tomar cuidado com isso. Do mesmo jeito que a gente cobra ele, a gente tem que também aguentar na hora que a gente for cobrado, né? Sim, exatamente. E agora a gente percebe uma coisa, né? Quando a gente confia em um Deus que sempre cumpre suas promessas, nós temos uma segurança. Os apóstolos no passado, eles não tinham riquezas financeiras, entretanto eles tinham a segurança de um Deus que cuidava deles. Às vezes pessoalmente, com minha esposa em casa, às vezes eu me cobro isso de ter aquele senso de dependência. Porque às vezes hoje a gente quer ter alguma estabilidade, quem sabe alguma reserva, alguma coisa, pra você falar assim, cara, se alguma coisa acontecer, eu tô bem ainda. Mas pandemia Uma pandemia vinha, alguma coisa acontecer. Mas não, os apóstolos tinham um sentimento de segurança, né? E isso era demonstrado na fidelidade, mesmo quando eles estavam sob condições difíceis. E eu pergunto a vocês hoje, não é fácil ser fiel nas condições difíceis às vezes, mas quando nós somos, Deus ainda derrama dos céus as suas bênçãos? Com certeza, pastor. É interessante que, né, a gente vê em toda a Bíblia como as pessoas que confiaram nunca foram desamparadas, né? Deus nunca deixou essas pessoas na mão, né? Então, claro, como a gente já disse no começo, a gente não vai ser fiel nesses momentos de provação grande se a gente não for fiel hoje. Então, Sim. o que Deus espera de nós? Fidelidade quando? Quando vier a perseguição? A fidelidade é agora, né? É hoje. Então, Sim. se você for deixar para ser fiel lá depois, lá na frente, quando o mundo estiver caindo, pode até ser que você seja fiel, mas é mais difícil. Então, se a gente aprende a depender de Deus hoje, né? Hoje aprende a confiar em Deus. Quando vier esses momentos em que talvez seja pedido de nós tudo que a gente tem, né? Porque teve algumas pessoas que Deus pediu tudo, não é? A gente vê no caso lá de Elias, da viúva de Sarepta, Sim. né? Olha, faz esse único Pega o teu último bocado de farinha e faz o pão para mim primeiro. Depois imagina o pastor chegar numa crise, se abate sobre todo mundo. O pastor fala: olha, irmão, antes de você comprar comida para sua família, vem e devolve o seu dízimo. Sim. E Deus não vai deixar faltar para você. E aí? Esse pastor quer o meu dinheiro. Esse cara é louco, tá querendo enriquecer. Tá vendo? Então é a mesma coisa, é o mesmo, né? Então Deus disse ali para Elias, eu fico imaginando Elias, né? Olha, primeiro depois eu vou acrescentar. E diz que não acabou o azeite na casa dela. E Deus supriu, todos estavam... E ela pôde abençoar os outros. Olha que maravilha, né? Então, quando a gente é fiel, da mesma forma que quando a gente é infiel,
né? Os outros são prejudicados e às vezes Deus tem que nos corrigir. Quando a gente é fiel, nós somos abençoados e as bênçãos não ficam restritas a nós. Elas também abençoam outras pessoas. Muito bem colocado, pessoal. O pessoal já me avisou aqui no ponto que o nosso tempo tá acabando. A produção tá chegando, o papo tá tão gostoso aqui, né? Tá fluindo tão bem aqui, tá tão gostoso. A gente falou assim, ó, a gente vai fazer bonito o pastor Gabriel chamar a gente mais vezes. Vou chamar de novo mesmo, que tá fluindo o negócio que eu tô curtindo bastante aqui o papo com vocês. Mas, galera, agora caminhando pro nosso final, infelizmente já, a gente já viu aqui que Deus é alguém que é amor. Nós já vimos em várias lições isso. Deus, ele é bom em todo o tempo. Eu tenho repetido isso na lição aqui. E não há nada que a gente faça que mude o humor de Deus. Deus é um constante. Ele sempre é bom. Ele não acorda de mau humor, ele não fica desesperado. Não tem TPM. Não tem nada disso, Deus né? é, né? Deus é. Exatamente, Deus é e pronto, né, pastor? E agora, se vocês fossem deixar um recado para os nossos jovens que estão em casa, que fosse aconselhá-los a se aproximar mais desse Deus que é, como disse o pastor, o que você diria? Tainá, deixa seu último recado para nossa galera. Vou começar com você, Tainá. Só porque eu tava quietinha, Só porque você tava quietinha, pastor? Tainá. Então, olha ali na nossa câmera, deixa seu último recado para os nossos jovens. Tá bem, vou deixar o último recado, então, que serve tanto para mim, para nós aqui, quanto para quem está assistindo lá no YouTube, que é o seguinte: nós estamos vivendo num mundo que está ensinando, acho que um empoderamento humano, assim, que diz muito que você consegue, que você pode de tudo, mas nós, como cristãos, nós temos que ter a consciência de que nós não podemos tudo. O que a gente pode vem de Deus, Ele pode tudo, né? E através dele nós podemos fazer as coisas. Então, o que nós precisamos, primeiramente, é ter dependência desse Deus. Ele provê todas as coisas e, através dele, nós temos... Ele nos dá e, através disso, nós podemos espalhar para outras pessoas. Então, que a gente possa ter essa consciência, essa humildade e essa submissão a Deus, né? E reconhecer que tudo é dele e não nós. Amém. Obrigado, Tainá. Belíssimo recado. Eu não sei porque você estava tão quietinho. Você fala bem, né? É que a gente é espaçoso. Né? Tem que trazer um de cada vez. Mateusão, o seu recado para nossa galera. Fala para nossa galera em casa aí, pastor, por favor. Antes só de deixar o recado, eu queria mandar um abraço, senão eu vou apanhar lá na igreja, né? Então, os jovens do distrito do Jardim Aeroporto aí, queria mandar um abraço para todo mundo, tá bom? Olhando nos olhos de vocês agora. E eu queria deixar um recado que essa lição veio mostrando muito para mim e eu queria passar isso para vocês. É que não dê brecha para Satanás. Ele quer acabar com a nossa vida, ele quer nos ridicularizar, ele quer deixar a gente no fundo do poço para rir da nossa cara depois. Não dê brecha para Satanás. Vamos ficar firme com Deus, exercitar a nossa fé, porque na hora que chegar alguma dificuldade na nossa vida, da gente ter que escolher qual moedinha que ficou lá dentro do bueiro, que a gente escolha a nossa, porque a gente vai ter a certeza que dando a de Deus, devolvendo a de Deus, a gente vai ter a nossa garantida. Amém. Amém. Obrigado, Matheus. Pastor Eliezer, fala com a nossa galera que está em casa, seu último recado, por favor. Pois é, se eu pudesse aqui dizer, eu posso, né, aqui, né? É que aprenda a amar a Jesus. Eu acho que amar a Jesus, aí para você que está em casa, é o segredo da vida cristã. Quanto mais você conhece esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia, quanto mais a gente está perto dele, mais a gente chega à conclusão de que vale a pena. Vale a pena doar o nosso tempo, vale a pena doar os nossos talentos, os nossos recursos, vale a pena colocar tudo na obra de Deus, porque Ele deu tudo também por cada um de nós, né? E a recompensa que Deus tem é infinita aqui nesta terra, e quando Ele voltar ainda será algo pleno e maravilhoso. Então, portanto, ame a Jesus, né? Aprenda a amá-lo cada dia mais, e você não vai ter problemas para ser fiel ao Senhor. Pelo contrário, ser fiel ao Senhor vai ser algo maravilhoso, vai ser algo precioso para você. Então esse é o meu recado, que você possa cada dia mais aprender a amar a Jesus. Obrigado, pastor Eliezer, belíssimas palavras aí, esse momento, esse recado, o pessoal tá sempre em casa esperando, mas, galera, tá terminando.
Que bom que vocês gostaram. Fica aqui nosso compromisso gravado, que vocês vão estar junto com a gente na próxima pode temporada. deixar. Já gravei, já falei, beleza, tá registrado, bom? Tá registrado aí. E você de casa já sabe, vale a pena ser fiel. Ser fiel a Deus traz bênção sobre a tua vida. Ser fiel a Deus traz esperança pra tua vida e também traz segurança. Não é o que o mundo te oferece, mas é o que Deus te garante. A salvação eterna em Cristo Jesus. Amém. Mas nós que já estamos terminando aqui, você ora pra gente, Tatá, por favor? Com certeza. Ora sim, vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui para falar um pouco mais da Tua palavra. Amém. Senhor, pedimos a Tua ajuda. Nos ajude a confiar. Amém. Nós precisamos confiar mais em Ti. Nós precisamos nos submeter a Ti. Que nós possamos entender que a nossa força não vem de nós, mas vem de Ti, Pai. Amém. Amém. Que o Senhor possa abençoar aqui a direção desse podcast. Tem sido uma bênção para os nossos jovens e que Ele possa continuar espalhando a mensagem por aí. Amém. Esteja Amém. conosco, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meninos. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Valeu, Você pastor. de casa já sabe. Nossas redes estão aparecendo aqui. Eu adoro fazer isso aqui, gente. Nossas redes estão aparecendo aqui embaixo Muito agora. chique. É. Curte, segue a gente, compartilha. Deixa seu like para esse conteúdo chegar a mais pessoas por aí afora. E você já sabe, eu te vejo sábado que vem, às 3 da tarde, do nosso Pega a Lição. Valeu, galera. Fica com Deus. Um abraço.